E o repórter Christian Costa acompanhou hoje no Supremo Tribunal Federal a conclusão da etapa de oitivas de testemunhas da suposta tentativa de golpe de Estado. No depoimento, Marinho isentou Jair Bolsonaro de responsabilidades pelo protesto do 8 de janeiro. Além disso, o senador negou que o ex-presidente tenha proposto medidas de ruptura institucional enquanto governou o país. Segundo Marinho, durante uma reunião no Alvorada, em 2 de novembro de 2022, Bolsonaro lamentou a derrota na eleição, felicitou os parlamentares que ajudou a eleger para o Congresso e providenciou a transição. Depois do encerramento das audiências com testemunhas do alegado núcleo central do golpe, o ministro Alexandre de Moraes marcou para a próxima semana os interrogatórios dos réus que integram esse primeiro grupo. A partir de segunda-feira, 9 de junho, os 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão ouvidos presencialmente no plenário da primeira turma do Supremo. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, será o primeiro a ser ouvido por ser o delator. Os demais réus serão ouvidos em ordem alfabética. Adalberto Piotto, muito boa noite. Mais uma semana começando em Oeste Sem Filtro. A gente abre com essa informação hoje, o último dia de depoimentos, de oitiva de testemunhas do senador Rogério Marinho. Então, foi o último das 57 testemunhas ouvidas pela primeira turma. Lembrando que foram 82 pessoas previstas para serem ouvidas aí nas últimas 2 semanas. E a partir, então, da semana que vem, começa uma nova fase do julgamento, que é a fase dos interrogatórios, envolvendo ali aquele núcleo 1, né, como foi chamado pelo relatório da Polícia Federal e também pelo PGR. Paulo Gonet, Mauro Cid será o primeiro a ser ouvido. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. O Supremo está julgando um golpe que não para em pé, a sustentação, ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo, em que pese o fato dele chamar de controle das redes sociais, diz que pode criar um modelo de censura que sirva de exemplo para o mundo. Porque, convenhamos, será censura. E o Supremo criar um modelo, meu Deus, o Supremo legislar, isso vai contra a Constituição do começo ao fim. A censura, que é proibida pela Constituição, ou seja, a não concessão de liberdade de expressão, e mais o Supremo legislando. E aí voltamos, e essa é a realidade. Agora vamos ao que está acontecendo nesse julgamento. O ministro Rogério Marinho era muito próximo do presidente. Para se ter uma ideia da proximidade dele, é que houve até uma rusga ali em relação com o Paulo Guedes, o principal ministro, o mais forte da presidência de Jair Bolsonaro. Parece que isso já foi resolvido. O próprio Rogério Marinho diz que ele é hoje quem mais defende o legado de Paulo Guedes e já o fez por várias vezes, não tem por que pensar o contrário. Mas, só para dar uma ideia da proximidade do presidente, o depoimento dele foi muito completo do ponto de vista de dizer exatamente alguém que convivia com o presidente. E ele vai lá e ele alega. Havia uma preocupação de que tudo ocorresse com civilidade, independentemente de você olhar para o resultado da eleição. Estava decidido e essa era a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos a um outro ponto. A questão é que nós tivemos uma eleição em 2022 que pode ser chamada de tudo, menos de normal. E eu só estou comparando a eleição 2022 com as outras eleições no mesmo país, em tese, sobretudo, as mesmas regras eleitorais. Se você perguntar às pessoas pelas ruas no Brasil se elas acham que a eleição de 2022 foi normal, elas vão dizer muita coisa, menos normal. Não houve tratamento equânime, por exemplo. Ou seja, a gente já cita aqui alguns exemplos, né? Você podia chamar o presidente Bolsonaro de tudo, proibir que ele usasse qualquer imagem e tudo mais. Era impossível ou proibido você falar das coisas reais sobre o Lula, como, por exemplo, amigo de ditadores, como se ele não fosse, e como ele tem mostrado que é cada vez mais. Quer dizer, esse tipo de coisa prevaleceu na eleição de 2022. E mesmo no caso da história do golpe que eles alegam, né, entre aspas aqui, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que sim, poderia pensar dentro das 4 linhas e a Constituição tem 2 ferramentas ali. Mas exigiria contratar, chamar o Estado de Defesa ou mesmo o Estado de Sítio, que tudo depende de autorização do Congresso, no caso do Estado de Sítio. Bom, nada disso foi adiante, mas você levar em conta a possibilidade de usar um preceito constitucional diante de um momento que, convenhamos, não foi normal,
Isso não pode se chamar crime. Até porque nem isso ocorreu. Fato é que se terminou a eleição, terminou-se o mandato, o presidente Jair Bolsonaro escolheu não passar a faixa, e também tudo bem, isso não é crime também. Não estava aqui no dia 8, mas aí o Supremo criou toda essa tese, e é sobre essa tese que o Supremo faz o que faz. E o problema é que faz como faz, não respeitando o devido processo legal, nem a lei das garantias básicas da defesa, como já denunciamos aqui por diversas vezes. Como ir adiante com isso? Apesar de agora eles quererem dar um ar de normalidade institucional e jurídica, estamos ouvindo as testemunhas, vamos ouvir os acusados ali. Tá, mas como isso tudo chegou até aqui? Voltamos à tese da árvore envenenada.